Deixa eu compartilhar a tela. Tá todo mundo... Calma, ainda não carregou, tá lerdo o computador. Todo mundo tá vendo a apresentação? Sim. Sim, Jaque. Então tá. Eu tô insistindo aí no site que eu tô elaborando, né? Porque eu vou passar a colocar tudo lá. Quando vocês pedirem, eu vou direcionar vocês pro site. Tá? Então, esse treinamento eu também vou deixar lá gravado o vídeo, vocês vão ter o vídeo, e vou deixar também o material de apoio que eu li, que é muito bom. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Quem tiver com o EndNote, a gente vai fazendo um treinamento junto. Então, eu vou ficar minimizando a tela e maximizando toda hora. Tá? Que eu acho que é melhor a gente ir tentando mexer no programa do que só escutar. Tá bom? Então, aqui eu coloquei para vocês verem como que o pessoal da Clarivat Analytics, Clarivate, né? Como que eles solicitam que a gente acesse o EndNote. Eu achei bem interessante, vocês vão ver o porquê. Então, o que eles pedem para a gente fazer? Eu acho que eu vou ter que pôr a apresentação um pouco assim, talvez. Que eu quero que vocês visualizem, porque eu não entrava desse jeito, eu acabei aprendendo com eles. O que eles pedem para a gente fazer, na verdade, é entrar na CAPES. Então, vocês vão entrando aí, tá? Quando a gente entra no Periódicos CAPES, aqui, ó, eles pedem para a gente fazer uma busca de base. E daí, dentro da busca de base, a gente vai colocar o Web of Science. Ixi. Deu algum probleminha aqui. Tá aguardando. Bom, não sei se vai conseguir abrir, mas eu queria mostrar esse caminho que eles ensinaram a gente a fazer. Como entrar via CAPES no Web of Science, que aí já tem a liberação da instituição, tudo certinho, tá? Aqui não tá entrando, mas a gente escreveria Web of Science e daí então a gente teria acesso ao EndNote. Eu vou abrir aqui de outro jeito. O meu também tá assim, viu? Se a gente escrever Web of Science, ele aparece também. Vamos ver se ele aparece aqui. Ah, não, anônimo. Deixa eu só ver, acho que aqui não vai dar certo, só vamos verificar. Ele abriu, tá? Então, na verdade, pode pôr CAPES, vem no busca de base, e aqui a gente vai escrever... Opa! Vai dar problema mesmo. Esquece. Vamos fazer, então, um caminho mais direto. Mas é que eu quis fazer exatamente o que o treinamento deu, para a gente ter essa via. Quando a gente entra no Web of Science, ele tem o EndNote aqui já, tá? No caso, deixa eu verificar. Podemos fazer assim, se vocês quiserem, tá? Então, põe o Web of Science na internet e clica ali no EndNote. E faz o login, tá bom?
Mas eu vou voltar só para a gente aprender uma coisa. Eu vou fazer o login antes, no Web of Science. Só para vocês verem o que acontece na verdade. É a mesma senha de quem colocou no EndNote, tá? Tá, ele já reconheceu aqui, né, Jaqueline, tá bom? Qual que é a importância de vir via Web of Science? É que está conectado aqui no Web of Science, além da gente ver tudo isso daqui, aqui no Journal Citation Report, pessoal, é onde eu entro para ver o fator de impacto da revista, o JCR, só para vocês saberem, tá? E aqui nesse site, ele já está interligado, o Web of Science, o JCR, o EndNote, o Publons, tá? Então, e o Research ID. Então, a gente tem vários links reunidos numa mesma senha. Então, essa que é a relevância, tá? Desse esquema que a gente entrando via Web of Science, tá? Então, eu vou entrar aqui no EndNote. Como eu fiz a senha no Web of Science, ele já entra direto no EndNote, tá? E daí, então, a gente começa o nosso treinamento sobre o EndNote. Ali era só a entrada. O que a gente precisa fazer aqui? A primeira coisa, vou voltar para a apresentação. Então, aqui, ó, entrar na CAPES, busca base, busca de base, coloca o Web of Science, ele vai pedir o login, tá? Daí você faz o login e depois entra lá no EndNote, tá bom? Que foi o que a gente acabou de fazer. Ou vocês entram direto no EndNote, tá? Pode ser também. Daí, o que o EndNote vai abrir, que é importante? Ele vai abrir essa tela aqui, que aqui são as funcionalidades que a gente vai trabalhar, tá? E nessa tela, ele já tem, tá vendo? Quando você clicar aqui, serão seus dados, eu vou mostrar. Quando a gente clica nesse quadrado do EndNote, ele mostra os aplicativos. E quais são os aplicativos? O Web of Science, o Research ID e o Publons. Então, isso é legal, porque a gente lida muito com isso aqui na pesquisa em relação ao perfil do pesquisador, certo? Então, já está tudo aqui, tá? Então, porque às vezes vocês teriam dificuldade para ficar achando onde está o Publons, da Ana Maria, da Débora, né? Ou até mesmo de vocês. Então, a hora que faz esse login, ele já está conectado os 3 aplicativos, tá? Então, isso é importante para nós. Depois, aqui nas barras do EndNote, a gente tem a opções que vai permitir a gente editar o nosso perfil de login, senha, né, editar. E aqui na correspondência, a gente consegue fazer o quê? A busca por revistas que poderiam publicar os nossos artigos, né? Assim como a gente faz com aquele programa Jane, o site da Jane, e o site da Elsevier, que é a da busca de periódicos, tá? E a gente coloca lá o resumo, ou o título, as palavras-chave, e eles acham, então, as revistas que têm maior similaridade com o nosso artigo para a gente publicar. Então, a gente faz isso aqui nessa aba chamada correspondência, tá? E a gente não vai parar para ver isso agora, mas é só para vocês saberem o que significa. A opções, a correspondência. Depois, aqui no EndNote, eu vou mostrar lá, eu queria o quê? Tá vendo? Essa é a aba. Que vocês clicassem no download, foi o que eu pedi ontem. Por quê? Porque é aqui que a gente vai instalar essas 3 ferramentas do EndNote, tá? E mais uma coisa, quando a gente clicar aqui no nome do usuário, ele aparece uma opção de ajuda. Essa ajuda, quando a gente clica, ele mostra todos alguns itens para a gente encontrar a nossa dúvida e tentar solucionar o nosso problema, tá? Ou aprender. Então, por isso que é importante. E aqui no Downloads, quem não fez ainda, vai entrar depois para fazer o Cite enquanto você escreve, que é o que permite a gente editar o documento do Word. Então, sem isso daqui, a gente não consegue fazer nada, tá?
e vocês vão clicar no plugin aqui. Demora bastante. Ontem eu falei que demora um pouco, mas na verdade demora às vezes 1 hora para ele baixar. E parece que está tudo dando errado, mas na verdade está dando certo. É muito demorado. Então vocês clicam e deixam lá. Depois de 1 hora mais ou menos ele vai sinalizar que instalou. O captura de referência, vocês também vão fazer, e eu vou explicar por quê. Porque, assim, a hora que a gente entrar no PubMed, ele permite que a gente achou uma referência, a gente clique nela e coloque capturar referência, e ele vai mandar para o EndNote direto. Então, é uma ferramenta para tirar, importar, né? A gente fala, para exportar uma referência de um database, como Medline, PubMed, para dentro do EndNote. Então, é uma ferramenta para a gente utilizar também. E aqui o EndNote Click, eu baixei, mas isso é da opção de cada um. O que ele faz? Quando a gente acha um artigo na internet, ele abre uma bolinha bem no canto da tela, escrito EN, que significa o quê? Se você quer que aquele artigo abra em PDF em um único clique. Então, a gente não precisa, se ele estiver disponível em PDF, a gente não precisa ficar achando na tela onde está o download, PDF, essas coisas. Ele já abre essa bolinha que fica piscando, aí você clica lá e ele abre o PDF, entendeu? Então, é só mesmo para facilitar. Mas, obrigatoriamente, o melhor que a gente precisa mesmo é esse plugin e esse daqui, tá? Esse daqui fica como opcional. E, então, a gente vem para minhas referências. E no Minhas Referências, a gente vai trabalhar tudo, todas as opções que eles dão e assim por diante, tá bom? Aqui, o que é legal? Quando a gente entra no Minhas Referências, ele coloca aqui, exibir o guia de introdução, tá? E ele sumariza um pouquinho o que é, como você faz para encontrar as referências, né? Seria como se fosse um sumário de ajuda mais focado em encontrar as referências, armazenar e compartilhar. Então, assim, depois que você encontrou onde você vai guardar as referências, e aqui como criar, tá? No caso, seria criar o documento do Word, que é do nosso interesse, tá bom? Então, isso que a gente vai mostrar lá no treinamento. Então, vamos lá, que eu vou lá para lá primeiro. Então, vamos lá. Ó, o download, só para vocês visualizarem novamente, tá? Baixa esse e esse. Opções, tá vendo? Ó, senha, endereço de e-mail, informações de perfil, tá? Correspondência. A gente verifica aqui, ó, tá vendo? Ó, procure, né, explore os jornais indexados. Então, você coloca aqui procura jornal, tá? E aqui, ó, mete manuscrito. Tá? Quando ele já está pronto, a gente coloca e tenta encontrar um jornal que se relaciona com o tema para a gente poder publicar mais fácil. E então a gente começa por aqui. Então vamos lá. No Minhas Referências. Oi, Júlia. Você falou que tem que baixar os dois, que eu baixei só faço o download para o Windows. Tem que fazer o download para o Windows MSI também? Não, peraí, eu vou voltar lá. Aqui você vai escolher qual que é o seu download, né? A maioria vai ser o Windows. Isso. Tá? Ou o Mac. Só isso, tem um deles. Ah, só um. Tá. Para vocês pegarem esse daqui. O que isso daqui faz? Ó, quando você pega essa barrinha, você pode levar ela e incluir aqui, ó, na sua barra de ferramentas favoritas, na barra de favoritos. Tá vendo? Ah, perfeito, já. E isso vai me permitir usar, eu vou usar esse plugin aqui quando eu estiver lá no PubMed. E eu vou mostrar como. Então, na hora que eu achar uma referência e eu querer essa referência, eu posso clicar nela para referência ir para o EndNote. Tá? Então, vocês verifiquem isso. É só você arrastar para o barra de ferramentas. Uma coisa que pode acontecer também, que às vezes não é só arrastar, você tem que vir aqui no seu favoritos e arrastar ela para cá. Então, vocês tentam ver como que é no computador de vocês. Esse meu é facinho.
Mas tem os computadores que vocês vão ter que arrastar para cá essa barra aqui, né? Essa opcional que a gente vai usar, essa ferramenta, tá? E outra coisa que pode acontecer também, eu não me lembro agora se aconteceu comigo nesse momento, é vocês terem que desbloquear aqui os cookies, tá? Talvez agora, para incluir isso daqui como barra de ferramenta no favoritos, não dê problema. Mas se vocês não estiverem conseguindo, vocês tentam verificar se está bloqueando aqui o cookies, tá? Porque às vezes acontece. Então, o meu aqui é simples, é só eu arrastar, tá vendo? Eu faço assim e arrasto. Então, isso é uma ferramenta que é facinho de instalar. Daí, Entendi, já. deu para entender? Deu sim. Então tá. Daí, este daqui, ele vai fazer um download, vai instalar um setup, vocês vão clicar e vai esperar em torno de 1 hora até ele falar que pode iniciar a instalação, porque ele fica quase que 1 hora procurando se tem plugins desse tipo no computador. E uma orientação também que eles dão é que, por exemplo, se você tiver o Mendeley, ele não vai instalar, tá? Então, eles são meio que incompatíveis. Você tem que tirar o Mendeley para instalar esse plugin do EndNote. Tá? Se você tiver um EndNote que você instalou e ficou algum resquício dele, você remove o EndNote e reinstala, tá? Se der problema. Tenta com o EndNote no desktop. Se você tiver o EndNote desktop, você tenta instalar esse plugin, mas provavelmente você já vai ter, porque você não tem como usar o EndNote sem usar o Cite enquanto você escreva, tá? Mas vocês verifiquem aí, às vezes dá alguma incompatibilidade, tem que remover e reinstalar tudo desde o começo, tá? Então, vamos lá, no Minhas Referências. Aqui é como se fosse o nosso banco de referências, nossa biblioteca, tá? Então, o que a gente faz? Então, por exemplo, aqui ele mostra, ó, todas as minhas referências. Eu tenho aqui, ó, 18 referências apenas, tá? Então, quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar todas. Se eu quiser editar, por exemplo, essas referências são do artigo da Maíra, igual eu coloquei aqui, ó. Coloquei 15. É só eu vir aqui no grupo. Eu vou criando grupos. Então, artigo da residência, artigo do TCC, artigo do trabalho com uma colega, né, com outra colega, né, caso vocês estejam colaborando em 2 projetos, então projeto 1, projeto 2, a gente vai criando aqui, e a gente pode fazer o quê? Pegar essas referências que estão na base total e migrar elas para o grupo de interesse, tá? Ou então a gente pode criar o grupo primeiro e lá dentro colocar as referências de interesse. Então, a gente vai fazer isso daqui agora. Então, cliquei aqui, todas as referências. Nessa aba, o que eu quero que vocês vejam? Eu posso selecionar esse artigo, então, porque eu quero migrar ele para o artigo da Maíra, tá? Então, eu vou lá e coloco ele lá. Aqui são todos, então ele não vai sumir, tá? Mas ele vai ser acrescentado aqui. Como ele já está aqui, que ele já está aqui, esse daqui. Então, ele não apareceu. Se ele não estivesse nessa pasta, aqui aumentaria para 16, tá? Ou eu posso, nesse momento, criar um novo grupo, tá? Então, peraí. Ele pede para eu selecionar, vou selecionar. Eu venho aqui e crio um novo grupo. Então, eu quero fazer uma pasta de treinamento do EndNote. Vou criar a pasta e ele vai migrar aqui também. Então, artigo selecionado captura referência. Eu venho aqui, ele também está aqui, tá? Então, a gente pode usar esse artifício. Porque vai acontecer, às vezes você está trabalhando em 2 projetos de C, por exemplo, o pessoal da cefaleia, às vezes do ombro também. Tem os artigos de epidemiologia, tem artigos que são comuns para todo mundo, os da análise estatística, né? Então, a gente pega esses artigos e duplica e compartilha eles nas pastas que a gente tem de interesse. Então, eles vão ficar repetidos mesmo em cada pasta, não tem problema, tá? Então, isso é uma forma de fazer. Eu posso selecionar todos, aí eu venho aqui e migro, crio um novo grupo, tá? Posso selecionar a página, suponha que são todos da página, eu já venho aqui direto também, tá? Copiar para uma lista temporária, eu não vi muita função nisso, que é essa lista aqui. A hora que você copia para cá, quando você sair do seu login,
esses artigos somem, tá? Que eles ficam temporários aqui. E aqui a gente pode excluir, então seleciona e exclui. A gente pode selecionar os autores por ordem alfabética, tá? Aqui decrescente, aqui crescente, pode ser para selecionar por ano, tá? Mais atual para mais antigo. E pode selecionar por título também. Então, tudo é uma opção de classificação, tá? Prefiro manter essa daqui. E a gente pode usar essas opções de classificação também, tá bom? E é só para vocês depois explorarem isso. Mas é o que essa página permite. Aqui, ó, tá o guia de introdução que eu comentei. Caso vocês estejam com dúvida, vocês vêm aqui rapidinho, tá? E aqui a gente oculta ele. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é pesquisar. Então, por exemplo, suponha que eu tenho 100 referências e eu estou procurando uma e eu não estou achando. Vamos supor que eu estou procurando esse. Eu posso vir aqui e escrever o nome dele e colocar para pesquisar. Eu posso colocar em todas as minhas referências, como eu posso falar, não, eu lembro que está na pasta da Maíra. Eu venho aqui, seleciono a pasta dela e pesquiso, tá? Então, esse é um artifício também, quando a gente precisa buscar a referência no nosso banco aqui de referências e a gente lembra o nome, ou tem ela descrita no documento Word, então a gente pode buscar ela rapidinho aqui, em vez de rodar toda a página, tá? Então, essa é outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Outra função importante aqui dessa página é o seguinte. Quando a gente clica, ele apresenta o artigo dessa forma, certo? Aqui é o endereço que ele está na página, tá? Quando a gente clicar aqui, ele vai enviar a gente para a página onde ele se encontra, tá? E aqui, ó, ele deu o título, a fonte, aqui que ele fala, ver o acesso ao JCR, obter periódico Qualis, tá? E a gente vai pro local onde ele tá, tá? Ele não tá disponível no portal periódicos, então ele vai acabar não abrindo, eu acho. Tá? Não tá disponível. Ok, não tem problema. Mas serve para isso, tá? Se ele estiver disponível, acredito que dê certo. Ah, ué, ele não tá disponível no periódicos, né? Deixa eu só ver o JCR, ele manda para a revista. Bom, pessoal, não estou conseguindo acessar, mas essa função não é tão importante, tá? Aqui é o texto integral, a gente clica, tá? Aqui, ir para o URL é aqui, na verdade. Aqui, ó, ele tá no PubMed, tá? Aí, ó, aqui aquele clique que eu falei, ó, visualizar PDF em um clique. Eu clico aqui, ele já abre o PDF. Porque eu instalei aquela ferramenta lá que é o do EndNote, que é o PDF em um clique, tá? Então, vocês viram como que ele aparece? Tá vendo? Ele vem aqui, eu não preciso ficar caçando onde está. Porque aqui tá fácil, né? Mas às vezes você abre um artigo e você fica lendo a página até achar visualizar ou fazer o download de PDF. Então, essa é uma das coisas. Vou fechar. Então tá, então a URL tá aqui. Isso daqui é alguma outra fonte do website onde ele se encontra, tá? Então, a gente pode clicar aqui, na verdade, me perdoe lá aquela hora. Eu posso clicar aqui no texto integral. Aqui, ele me mostra a pasta onde o artigo está, tá? Então, se eu tivesse em mais de uma pasta, vamos verificar isso aqui. Tá vendo? Ó, ele mostra aqui que tá... E aí, é uma forma também, caso eu precise usar para localizar o artigo. O que é interessante aqui? A gente pode anexar arquivos naquele documento. Então, por exemplo, suponha que ele tem um material suplementar que eu gostei muito e eu quero deixar junto, eu baixo lá ele no PubMed, né, onde ele está, eu venho aqui e anexo o material suplementar, tá? Que ele disponibilizou. Então, a gente pode fazer isso. E aí, o que acontece? Toda vez que eu disponibilizar, ele vai mudar de cor, ele vai ficar em azul, indicando pra gente que tem um anexo nesse arquivo, tá? Quer ver? Eu fiz um aqui pra gente. Peraí. Aparece.
Sugar Drink. Deixa eu só ver se ele aparece. Aqui, não, acho que eu apaguei. Vamos exibir mais de 10. Ah, eu apaguei, será? Pessoal, o artigo que eu criei, eu não estou achando que eu tinha agrupado. Eu apaguei por algum motivo, tá? Mas a gente pode fazer o anexo aqui e esse anexo vai ficar em azul. Eu posso também anexar figuras. Então, eu venho aqui, anexo a figura e a cor, então, desses ícones passa a ficar azul, tá? Então, a gente sabe que tem aqui arquivos anexados. O que acontece que é importante também? Suponha que eu anexei uma tabela suplementar e eu quero que a Maíra visualize. Ela não vai conseguir visualizar, tá? Porque a gente não consegue compartilhar esses documentos anexados pelo autor, pelo responsável do login, tá? Então, daí eu preciso enviar para ela de outra forma, tá? A gente não compartilha isso. Ele fica só com quem é o proprietário do login, tá? Então, isso é uma informação também que a gente vai precisar, às vezes, mandar por e-mail para a pessoa, mas para nós fica certinho aqui. Outra coisa que é importante é a gente clicar no título da referência. Deixa eu voltar a clicar em outra. Quando a gente clica no título da referência, ele mostra todos os dados, né, bibliográficos disponíveis para essa referência. E aí eu tenho a opção aqui também de anexar arquivos ou figuras, tá? Então, tem os campos obrigatórios e os opcionais. Por que isso aqui é importante? Às vezes, a gente precisa de uma informação a mais desse artigo, tá? Igual esse daqui, o título está aqui, certo? Vamos supor que está faltando o suplemento. A gente pode vir aqui e colocar, tá? Suplemento 1, suplemento 10, tá? Tá faltando a página, a gente pode vir aqui e colocar as páginas, tá? Página de início, tá? 10 páginas, página de início 100. Então, a gente pode incluir informações a mais para o artigo e salvar ele depois, tá? Como eu não editei, mas, por exemplo, se eu tivesse editado alguma coisa, vou falar que ele tem 10 páginas e a página inicial é a 104, 145. Eu incluí duas informações, aí eu venho aqui e salvo, tá? Então, às vezes, a gente vai precisar fazer isso com alguma referência, tá? E aí ele já diz aqui que salvou e eu volto lá para minhas referências. Então, esse campo é importante, que ele permite a gente editar a referência com alguma informação que está faltando. Basta a gente clicar aqui no título da referência, tá? Se a gente clicar no autor, ele vai buscar tudo desse autor, tá? Que tem no Web of Science. Então, a gente clica aqui para a edição de uma referência que a gente precisa, tá bom? Então, essa página é isso, tá? São essas funções que a gente tem. Outra função que a gente tem quando a gente baixar, eu vou ensinar vocês, quando a gente importar uma referência lá do PubMed, ele vai trazer essa referência para cá. Aí a gente clica aqui e direciona. Então, por exemplo, eu acabei de baixar essas 3 referências do PubMed e eu estou trabalhando nelas no artigo do treinamento do EndNote. Então, eu venho aqui, tá? Elas estão perdidas, né? Não estão agrupadas. Eu venho aqui e coloco, ó, as 3 são do treinamento, tá? Então, aqui o treinamento estava com uma, passou a ter mais 3, tá? Então, é isso que serve. Toda vez que a gente estiver numa base que não é aqui dentro do EndNote, a gente fizer a pesquisa e tiver que levar a referência para dentro do EndNote, ele vem nessa pasta. E então, a gente entra no EndNote, vai lá e agrupa, de dar o destino certo para a referência, tá bom? Quando aparecer esse ícone aqui, significa que essa pasta ela é compartilhada, tá? Então, a gente pode clicar. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui eu não compartilhei com ninguém. Mas esse aqui eu compartilhei.
com a Maíra. Então, como que vai aparecer? Ó, ele mudou a aba, então, para o organizar. Então, já terminamos essa aba, vamos aprender um pouco sobre essa aba. Aqui, ó, organização. Você gerencia os seus grupos, tá? Principalmente. Então, o que a gente faz? Eu quero adicionar mais uma pessoa aqui. Eu venho aqui, escrevo o nome, o e-mail, e defino se eu vou querer que ela só leia a pasta ou vou querer que ela também adicione referências na pasta. Eu venho aqui e coloco aplicar, tá? E fecho a janela. Então, aqui está a função. Se eu quiser mudar, olha, Maíra, eu quero só que passe a ler agora. Eu venho aqui e mudo, tá? E aqui a gente edita ou exclui a pessoa, caso não tenha mais interesse essa pessoa no grupo, tá? Então, aqui eu estou gerenciando os meus grupos, tá bom? Deixa eu só verificar aqui. Se eu quisesse mexer aqui no EndNote, então eu posso criar um novo grupo por aqui, tá? Ou a gente cria direto nessa aba, ou a gente cria aqui e vai incluindo as pessoas, tá? Põe o nome e tudo mais. Bom, posso renomear e aqui eu entro para compartilhar e gerenciar o grupo, tá? Então, é facinho de mexer essas coisas do EndNote. Iniciar compartilhamento, aí ele vai pedir aqui para quem que eu quero. Eu já mostrei para vocês, tá? Grupos de outros é quando alguém compartilha comigo. Então, suponha que é a Amandinha, né? Que a gente comentou aqui. A Amandinha, a gente tem um trabalho junto, né? E ela já organizou tudo no EndNote. Então, ela pode fazer o quê? Eu posso falar para ela, Amandinha, compartilha a pasta do EndNote comigo. Ela vai compartilhar e vai aparecer aqui para mim, tá? Então, eu sei que esses grupos são os que eu criei e esses daqui são os que criaram e eu entrei, tá? Uma coisa que é importante é que quando a pessoa cria o grupo e me adiciona, eu posso conseguir editar ou só ler, depende da função que ela disponibilizou para mim, né? Que ela me deu permissão. Mas eu nunca vou poder sumir com esse grupo, tá? Às vezes, assim, igual a gente é adicionado em vários grupos, você não quer mais ver aquele grupo. Você tem que pedir para ela te tirar. Ou o que eu vou conseguir fazer é só ocultar o grupo, mas eu nunca vou conseguir eliminar o grupo, tá? Porque só o proprietário consegue eliminar. Então, eu consigo só ocultar. Ou eu peço para a Mandinha me retirar. Aí, quando ela retira, então ele sai aqui do meu sistema, tá? Encontrar duplicações, o que acontece? Ele seleciona as referências que estão duplicadas, tá? E daí a gente vai e verifica onde ela tá, clica e apaga. Então, por exemplo, ó, essa referência, ela tá duplicada. Por quê? Vamos verificar. Essa aqui tá no artigo Maíra, tá lá naquela pasta, e essa daqui tá o quê? Na pasta do EndNote. Tá, eu vou apagar? Não. Por quê? Porque às vezes, vamos supor que é uma referência lá do Cosme. Quase todo mundo aqui que trabalha com propriedades de medida vai ter. Então, se eu tiver uma pasta de 3 iniciações científicas aqui, com propriedades, ele vai estar repetido em 3 pastas. E eu preciso dele nas 3 pastas. Então, eu não excluo ele, tá? Então, o que eu faço? Eu falo, ok, tudo bem, eu preciso dessas referências em duplicata mesmo. Por quê? Porque essa referência aqui vai entrar no artigo da Amandinha, essa vai entrar no da Maíra, tá? Não tem como ele entrar se ele estiver fora da pasta do aluno, tá? Então, eu mantenho repetido. Agora, pode ser que ele esteja repetido dentro aqui da mesma pasta, porque eu fiz uma busca e depois fiz outra vez a busca e ele adicionou 2 vezes. Então, aí eu retiro. Aí, como que eu faço para retirar? Eu seleciono, né? Ó, selecionei essa, e essa, e essa. Eu venho aqui e mando excluir. E daí vocês chequem só se você está excluindo da pasta que você quer excluir, tá? Mas é assim que ele faz. Então, aqui é para encontrar duplicações, que pode ser do seu interesse, caso esteja em pastas de trabalho diferente e precisa estar, ou duplicatas mesmo que você precisa excluir, caso esteja na mesma pasta, porque aí não tem necessidade, certo? E aqui, ó, gerenciar anexos. Então, aqui, ó, não tem nenhum anexo. Se a gente tivesse anexado aquela hora no artigo, aqui ele me mostrar já direto qual que era o anexo, tá? Como eu retirei,
Tá mexendo aqui na base, muitas vezes eu acabei retirando, então não tem nenhum nesse momento para mostrar para vocês. Tá bom? Então, a gente usa essa aba para isso. Tá tranquilo? Alguém quer responder? Vocês estão fazendo isso junto comigo ou não? Sim, tudo certo. Isso, Vocês duplicam aí a tela de vocês, deixam um comigo visualizando e o outro vocês estão abrindo o programa, tá? Ô, Jaque. Oi. Só uma pergunta. Eu estou fazendo sim, está dando certo. Eu só tive uma dificuldade, eu baixei um arquivo e me parece que ele não gerou a formatação adequada. Parece que ele não leu o que tinha no conteúdo do PDF. Como eu fazia isso com o Mendeley já lia o PDF e já colocava na formatação. Eu não consegui visualizar isso no EndNote. Isso Você mesmo? baixou ele como? Eu fui numa pasta que estava no meu computador, no meu PC. Você buscou o arquivo, então? Isso. Mas isso eu ainda não mostrei, né? Não, só para... Então, vamos lá, vou aguardar. Tá, então, aí nesse caso, você tem que ir lá, você pode clicar no autor e editar. Aí tem que fazer manual. Mesmo. Mas eu não faria isso. O que eu tentaria fazer? Eu tentaria fazer ele pela base de dados para ver se ele importa todos os dados corretos. Entendi. Boa. Bom, senão, você vai ter... Suponha que você não tem opção. Suponha que ele não aparece no PubMed, igual eu busquei ontem um artigo que, por incrível que pareça, ele não tem no PubMed, você acredita? Então, assim, aí você pega, ele tem no ResearchGate da pessoa. Então, ele não conseguia exportar. Aí eu precisaria, então, editar ele manualmente. Eu vou mostrar isso. Tá? Mas uma das formas, como ele já entrou na sua base de dados, no seu banco de referências, você poderia clicar no título e colocar o que está faltando. Tá, não, tranquilo. Beleza. Fechou. Mas... Já até adicionei a Toso aqui num grupinho. Depois você confere aí, Toso. Tá bom. Valeu, boa aula. Tá bom. Tá, então, gente, a gente já viu todas as abas, certo? Falta a principal agora, que é coletar. Tá? E aqui no formato, é importante também. Deixa eu seguir minha apresentação aqui, só para eu ver onde nós estamos. Tá. Aqui tem um ícone importante. É só para não errar, se eu relembrar lá. Quando a gente está no Minhas Referências e a gente clica na edição, ele pede para a gente clicar aqui em vez de clicar aqui. Porque quando a gente clica aqui, é só vocês serem teimosos fazer o teste. Lógico que eu fiz, né? Ele sai da página do EndNote. Tá? Então, é melhor clicar ali. Tá? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma coisa. Aqui tá, mostra a cor azul para vocês. Gerenciamento de grupo. Então, vamos mesmo para a aba do formato. Tá? Aqui é a aba de coleta, vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Vamos, então, para o coletar, tá? Como que a gente vai fazer? Existem 3 formas de fazer coleta no EndNote, tá? Do artigo. Uma é a gente fazer a pesquisa dentro do EndNote, que é essa daqui. A outra é a gente incluir a referência manualmente. Então, suponha que é uma referência muito antiga e que eu não acho no PubMed, eu não acho no Web of Science, ou em alguma outra base que eu esteja usando, eu não acho na Pedro, eu não acho no Sinahall, não acho. Então, o que eu faço? Eu vou lá, mas eu tenho o PDF, eu vou lá, entro aqui em nova referência e incluo eu mesmo os dados do artigo, tá? Daí aqui eu vou colocar manuscrito e vou editar eu mesmo. Vou colocar autor, título, ano. Esse aqui é o banco de dados principais, tá? E aqui a gente tem opcionais. Se você precisar pôr o resumo, dói, tá? A gente coloca aqui o que for necessário e depois que editar, ele vai mostrar uma abinha aqui de salvar, tá? Então, essa forma aqui é uma forma de
incluir uma referência que a gente não encontra. Pode ser uma referência muito antiga que a gente não acha no banco de dados. Pode ser também, que acontece muito com a gente, um livro, né? Então, eu citei um livro no artigo da Amandinha. Isso acontece, igual a gente tem aqui o livro do Rob Hebert, né? A gente cita ele. Por exemplo, a gente citou no artigo da Amanda Barbosa, né? O Rob Hebert. Como que eu vou referenciar o Rob Hebert? Eu preciso criar ele aqui. Não existe essa referência no banco de dados do PubMed, tá? Não tem como eu exportar do PubMed. Então, eu venho aqui e coloco livro, tá? Eletrônico, o que for, e-book, tá? E aí, eu vou lá e edito a referência, tá bom? Se for um website, uma coisa mais eletrônica, também, tá vendo? Então, aqui tem as opções, ó. É um artigo de uma conferência, né? Então, é um resumo publicado, tá lá numa página X. A gente pode ir colocando aqui e achar em que parte que ele se encontra, tá? Então, a gente vai usar mais o livro, né? E o webpage, às vezes, também, tá? Ó, teses. Então, é para isso que a gente usa, tá? Quando a gente tem que fazer manualmente, a gente vai usar isso daqui. Mas a gente geralmente não quer fazer isso. O que a gente pode fazer? Uma coisa que o EndNote permite é a gente pesquisar dentro dele já direto. Então, em vez da gente ir para o PubMed, eu seleciono ele aqui, tá? Aqui tem todas as opções. Quem estiver fazendo aí, como vocês não mexeram ainda, a hora que vocês clicar aqui em selecionar, vai aparecer toda essa lista aqui. Vai aparecer tudo aqui embaixo. Agora, a gente pode fazer o quê? Igual eu fiz aqui. Deixa eu voltar de novo. Eu posso selecionar os favoritos daquele monte que apareceu aqui, né? Que é esse grupo inteiro. Eu vim aqui e selecionei a base do PubMed, que eu dei uma olhada aqui, é a única base de interesse pra gente aqui, tá? Deixa eu só conferir se eu acho a Pedro aqui também. Mas eu acho que eu já tinha visto isso e não achei. Já que eu achei a Pedro. Acho que tem. Por que no meu não aparece? Como que tá, Pedro, para você, Má? Tá escrito. Tá Pedro mesmo. Tá escrito Pedro. Peraí. Ai, sumiu agora. O meu, ele não tem nessa base. Então, eu não consegui achar. Então, mas aqui, pessoal, caso alguém esteja, vamos supor que tem algum projeto muito diferente, esteja usando uma outra base, vocês adicionam, tá? Mas, assim, de interesse, a princípio, quando eu olhei, eu achei só o PubMed. Então, aí vocês dão uma olhada aí, caso tenha alguma base que seja importante para vocês. Mas, se você achar, depois você me fala, porque a princípio eu não achei. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, vou tirar, remover os favoritos. O que eu faço? Ó, quando eu não tenho nada aqui no favoritos, ele abre esse campo gigante aqui. E eu vou lá e fico selecionando toda hora o PubMed. Para não ter que fazer isso, ficar toda hora correndo essa barra, eu venho aqui e seleciono, lembra que estava escrito selecionar favoritos? Eu tinha clicado, eu seleciono os favoritos e pego ele aqui direto. Então, vou achar o PubMed lá de novo. Aqui, achei. E coloco copiar para os favoritos. Copiou. Copio quantas bases eu quiser, tá? Até 25. Daí eu fecho. E aí aqui, então, ele passa a me mostrar só a base selecionada, tá? E eu vou lá e coloco conectar. Daí eu posso fazer a pesquisa por aqui, tá? Então eu venho aqui, ó. Colocar shoulder. Aí eu quero que apareça proprioception, que é o que eu tô procurando. E faço a busca aqui, tá?
pesquisar. Eu não tive tempo para conferir se a busca do PubMed ela é exatamente a busca que aparece, se ele dá a mesma quantidade de resultados que ele daria fazendo direto no PubMed, tá? Mas quem tiver curiosidade depois pode fazer. Mas é uma forma interessante, por quê? Porque é muito fácil a referência já está dentro do EndNote, tá vendo? Ele está terminando de buscar aqui para mim, tem muitos resultados, tem 940. Então, eu posso vir aqui já direto, ó, eu vou olhando o que eu quero, isso aqui eu quero que a Maíra leia. Vamos supor que eu estou fazendo uma pasta para leitura inicial, para escrever um projeto, ou para iniciar a introdução do artigo, que você está fazendo a busca bibliográfica. Você põe lá, busca bibliográfica do artigo tal, da tese. Então, você pode ir selecionando tudo aquilo que você acha que vai interessar, fala, nossa, acho que tudo isso eu preciso ler. E vem aqui, cria um grupo e coloca leitura obrigatória para tese, sei lá, atualização bibliográfica do artigo, entendeu? E aí você faz essa pasta que fica lá guardada como tudo que você leu ou que você vai ler. Depois, suponha que disso tudo que você leu, só esses 3 aqui você vai querer usar mesmo para introdução, para discussão do seu artigo. Então, aí você vai lá, clica nesses 3 e migra ele para o artigo, enfim. Então, a gente pode fazer isso, é uma forma legal, tá? E daí, né, ele já está aqui dentro. Então, suponha que foi esses 3 que eu li tudo, esses 3 me interessou, que são os que eu realmente usei na introdução. E ele vai aparecer no artigo, eu vou lá e migro ele para o artigo da Maíra. Tá? Então, fica aqui a lista inicial, né, de tudo que eu migrei para as pastas de interesse, e aqui mais os 3 que eu coloquei no artigo da Maíra, tá? Então, isso é legal, porque já está dentro do EndNote. Então, é o PubMed dentro do EndNote. Isso é muito bom. Outra coisa que a gente pode fazer, suponha que, nossa, deu 940 resultados, é muito. Eu quero editar isso aqui de novo, quero fechar. Eu vou lá e vou colocar shoulder instability, sei lá. Aí eu vou lá e mando pesquisar de novo, porque, nossa, apareceu muita coisa. Não é o que eu quero. Eu vou lá e edito, ó, já caiu para 120, tá? Então, se precisar editar a busca, basta vocês clicarem em qualquer campo que esteja aqui em azul. Tá? Eu queria ver aquela hora se ele tinha... Você viu, ele saiu, né? Toda vez que tiver a opção... Aqui, voltou. Toda vez que tiver a opção de voltar dentro da página, vocês usem, para não acontecer isso aqui que aconteceu. Tá vendo? Ele sai e tem que voltar, tá? Mas era basicamente isso que eu queria mostrar, como a gente faz a busca dentro do EndNote. Então, a gente pode começar agora a tentar fazer, já que a gente geralmente usa o PubMed mesmo, tentar fazer a busca dentro do EndNote e já direcionar os artigos para as pastas que a gente quer, tá? Então, são essas 2 funções aqui que a gente já mostrou. Agora, essa função aqui é o que o Walter, a gente estava comentando, eu e o Walter. Mas eu vou voltar para a apresentação só para eu verificar se eu não estou esquecendo nada, tá? Deixa eu... Só para vocês verem aqui. Então, aqui eu mostrei aquela hora, né, a pesquisa online, tá? Isso aqui é importante, que eu não falei para vocês. Suponha que a pesquisa... Só uma dica. Suponha que dessa página inteira que ele está me mostrando, esses três eu quero. O que eu tenho que fazer? Eu preciso migrar esses 3 para o interesse, para a pasta de interesse, antes de mudar a página. Por quê? Se você só clicar,
cliquei. Ah, eu vou agora para a próxima página. Ele não adiciona nada. Aí suponha que você já está na página 20 e você só ficou clicando e mudando de página. Aí você espera que lá no fim ele vai aparecer. Você selecionou 30 referências. Não vai acontecer isso. Então, o que é o ideal? Seleciona e coloca na pasta que você quer. Depois você muda a página. Senão vocês vão chegar lá no final e não vai ter nada selecionado. E nada direcionado para nada. Então, vocês vão perder bastante tempo. Tá? Então, essa é uma dica muito importante. Porque no PubMed, como que a gente faz no PubMed, né? Quem já fez? A gente vai selecionando tudo, aí vai lá e muda de página. Aí seleciona tudo, aí no final ele vai mostrando em cima pra gente. Você selecionou 20, 30, 40, 50. Aí quando eu vejo que eu terminei a minha busca, eu já selecionei tudo que apareceu, eu vou lá e clico em enviar para o e-mail, por exemplo, no PubMed. Ele permite isso no final. O EndNote aqui não permite. A hora que você chegar no final, não vai ter nada selecionado. Tá? Então, vocês têm que selecionar e migrar. Aí muda a página. Seleciona de novo os novos, migra para algum lugar e muda de página. Tá? Então, isso é muito importante. Não perde o tempo da seleção. Nova referência, né? Igual eu falei. Agora, aqui, esse slide que eu quero mostrar para vocês. O que acontece aqui? Então, essa ordem que a gente vai ter que gravar, tá? E vai virar automático. A primeira opção que a gente tem é... Digamos que é a opção 0. Na verdade, é a gente pesquisar a referência dentro do EndNote, que foi o que a gente acabou de fazer, tá? Agora, então a gente fez a pesquisa direta no EndNote, né? Lá no coletar pesquisa direta. Então, eu vim aqui, ó, no coletar pesquisa online. Essa é a primeira opção que a gente tem, tá? Se ela não aparece de jeito nenhum, lógico, a gente pode incluir ela manualmente, tá? Mas, suponha que ela apareceu, ela não tá dentro aqui, tá? A gente não achou ela aqui, a gente tá em outra base, que por algum motivo, suponha que a base não tem aqui no EndNote, né? Igual a gente procurou aquela hora, né? Porque aqui só tem o PubMed. A gente está em outra base. Como que a gente vai fazer? Primeira coisa é a gente procurar na base que a gente está usando se ela tem um link de exportação direta, tá? Então, aqui, ó, o Web of Science, ele tem isso, tá? O Web of Science, por enquanto, dos que eu vi, é o único que tem esse link de exportação direta, tá? Tudo bem, tá? Então, a base não tem isso, o PubMed não tem isso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma exportação para o gerenciador de referências da base de dados. Então, eu vou verificar se ele tem isso, tá? Daí, o que acontece? O PubMed, ele tem. Só que ele só tem se você logar ele nesse link, tá? Eu vou mostrar para vocês. Porque tem duas formas de acessar o PubMed. E aí, uma delas tem esse gerenciador de referências e a outra não tem, tá? Então, por isso que eu deixei o link aqui na apresentação, que eu vou deixar depois lá no site. Porque se a gente quiser usar esse recurso aqui mais rápido, a gente tem que acessar via esse link, tá? E tem a opção captura de referência. Por que ela fica em terceiro? Porque ela vai acontecer igual o Walter falou. Às vezes ela captura, mas não captura os dados todos, ou não captura dado nenhum da referência. Ela captura o dado da página da web. Então, aí a gente falha com isso, então não adianta resgatar a referência por esse e-mail quando ela está dando esse problema, tá? Daí, uma dica que eu coloquei é, toda vez que tentar essas opções, tem que desabilitar esses bloqueios aqui do cookies, lá naquele local que eu mostrei. Porque senão você não consegue acessar o que você quer, não consegue exportar a referência para o EndNote. Então, sempre tem que desabilitar, tá? E aí, a gente vai clicar no enviar para o meu EndNote.com, que é o EndNote Online. Quem tiver o EndNote baixado no desktop, pode clicar para colocar no desktop, tá? A gente aqui está trabalhando com online, então a gente vai sempre fazer essa opção do myendnote.com, tá? E depois dessas três opções, a gente tem a quarta opção, que é importar as referências, tá bom? Então, vamos tentar ver agora
a gente já buscou dentro do EndNote. Vamos fazer a busca fora do EndNote, que é o que normalmente a gente faz hoje, tá? E vamos explorar essas opções aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Primeiro, eu vou mostrar o Web of Sites, só para vocês verem que ele tem já isso. Ó, tô aqui no Web of Sites, eu vou colocar aqui, ó, shoulder. Fazer uma pesquisa. Dentro do Web of Sites. Eu nunca faço Web of Sites, porque o Web of Sites, ele é uma plataforma limitada, né? Pelo menos, assim, quando eu lidava com ela em relação ao banco de dados do docente, ou o nosso mesmo, vocês vão perceber, quando a gente está fazendo o nosso Publons ou Research ID, ele nem sempre busca todas as nossas referências que estão no PubMed. Tá? Por quê? Porque ele é uma base de dados com outras propriedades e ele não resgata tudo. Às vezes no PubMed a gente tem 20 artigos e aqui no Web of Science a gente tem 10. Tá? Então a gente é uma base um pouco mais limitada, por isso eu não faço a busca aqui. Mas, ó, só para mostrar para vocês. Eu cliquei aqui nesse artigo, ele já tem aqui, ó, o ícone de exportação direta. Eu vou colocar aqui, ó, exportação direta para o EndNote Desktop, caso tenha o EndNote instalado, né? Ou o EndNote Online. Eu não tenho, vou usar o EndNote Online. Aí ele coloca, você tem um resultado só, eu vou falar, ok, quero exportar. Enviando um registro. Ah lá, um registro foi enviado. Qual que foi que eu coloquei? Eu coloquei esse aqui, ó, Protective Cool Pillar. Onde que ele vai estar? Se vocês lembrarem do que eu falei, ele estará no artigos não agrupado. Olha lá, tá? Daí, toda vez que a gente exportar de uma base de dados, ele vai entrar nessa pasta aqui. Aí eu vou lá e falo, bom, esse aqui eu estou usando para o treinamento do EndNote. Opa, seleciona primeiro. Vou lá e faço o destino correto dele. Tá? Então, o Web of Science, ele tem isso. A hora que você seleciona o artigo, ó, e ele já mostra, ó, tá no EndNote. Legal também, você não precisa baixar ele novamente, ele já mostra que tá no EndNote. Vem aqui, ó, exportar online, tá? Então, isso daqui é a opção 1 que a gente chama de exportação direta para o EndNote. Não é todo site que tem. No caso aqui dos que a gente conhece, eu só achei no Web of Science por enquanto. Eu não fui na Pedro V, tá? Eu só entrei na Web of Science e no PubMed. E o Web of Science tem. Vamos, então, para o PubMed, tá? O que geralmente... vou entrar por esse link primeiro. Que não é um link que eu costumo acessar do PubMed. Tá? Ou eu vou mostrar aqui, peraí. Quando eu coloco PubMed no Google, esse link aqui que eu tô falando. Mas eu nunca entro por aqui. Eu entro por outro. Eu entro por esse daqui, ó. Por esse. Deixa eu só ver. Eu gosto de entrar nesse PubMed aqui, tá? E esse daqui, ele não dá aquela opção. Deixa eu entrar no outro para vocês verem. Vou colocar aqui, ó, PubMed. E vou entrar pelo site oficial do PubMed. Esse é o site oficial, tá? Esse site, ele permite a gente fazer a exportação por shoulder pain. Por aquela segunda opção, tá? Quando ele mostra aqui, ó, eu venho aqui, seleciono, tá? E eu coloco enviar para. Ele já me mostra aqui, ó, Citation Manager, tá? Isso aqui são o quê? Os programas que fazem o manejamento das citações, como é o EndNote. O EndNote é um programa de manejamento de citações, tá? O Mendeley também. Aí eu clico aqui, ele fala, você selecionou duas, eu vou criar o arquivo. Aí ele coloca aqui, ó, foi criado com sucesso, tá aqui, certo? Eu vou abrir.
Na hora que eu clico em abrir, ele vai pedir um login. E ele fala, para onde você quer exportar? Eu quero para o EndNote Online. E eu vou fazer o login aqui. Toda vez a gente vai fazer isso, ó. Jaqueline Físio, não. Vou fazer meu login aqui. E vou colocar minha senha. Vou colocar OK. Ó, 2 referências foram exportadas para o myendnote.com. Ok. Vamos ver lá. Evaluation, Shoulder Pain e Hemiplegic. Vou lá no EndNote. Clico aqui no não agrupado. Olha lá. As duas vieram para cá, tá? Então, quando a gente entra nesse site aqui do PubMed, ele já tem essa exportação para os programas que manejam as citações, tá? Ele vai te dando essas opções aqui, tá? Agora, o que geralmente eu faço? Eu entro por esse PubMed. Por qual que vocês entram geralmente? Eu tenho entrado ultimamente, já que por aquele outro. Então. É. Engraçado, eu adoro visualizar esse daqui, só que já tem essa limitação, né? Eu preciso me retreinar agora para entrar por aquele lá, tá? Mas não é tão limitante esse também, não. Então, aqui, só para vocês verificarem, aqui é aquele que eu mostrei, a opção 2, tá vendo? A gente tem um gerenciador de referências na base de dados, tá? Opção 3, o plugin captura de referências. Vamos fazer ela primeiro, antes de iniciar aquela ali. Vamos lá de novo. Ó, eu acho que ele não vou selecionar as duas e vou vir aqui, ó, capturar referência. Mas eu acho que ele vai capturar um de cada vez. Ele vai me pedir o... Vamos selecionar outra, na verdade, só para a gente ter uma certeza. Vou selecionar duas, tá? E vou vir aqui para o captura de referência. Vamos lá, login novamente. Tá vendo? Cada referência que eu for fazer, ele pede isso. Ele não é inteligente. Tá vendo que não é uma opção? Porque você vai ficar fazendo, se você selecionar 15 referências, vai fazer 15 vezes isso? Ninguém quer fazer isso, certo? Ai, pessoal, desculpa. É porque, ah lá, aquilo que eu falei, desculpa. Ele tá bloqueando aqui, ó, o cookies, tá? Permitir cookies. Agora a gente faz novamente, tá? Era isso que estava acontecendo. Eu sempre esqueço. Eu sempre faço aquela dedução de que ele não é inteligente. Vocês percebem que eu não salvo a senha aqui mais? Sabe por quê? Porque eu tive os dados roubados. E agora eu não deixo mais o... como que chama? O Google? Não sei se é o Microsoft, né? Fazer a gestão das senhas. Eu tive bastante problema no final do ano passado. Aí ele coloca, ó, salvar no MyEndNote, ou no EndNote, eu coloco MyEndNote. Tipo de referência, eu venho aqui, posso selecionar o manuscrito. Tá vendo que ele não resgatou as informações que eu precisava? Tá vendo? E ainda posso já direcionar, vou direcionar para o treinamento. Só que tá vendo, ó, ele tá falhando na captura de dados. Capturou só o ano. Tá vendo? Não capturou o título. Vamos ver lá, vou salvar.
Vamos lá no EndNote ver o que aconteceu. Não agrupado, tá. Era esse? Não, peraí. Ah, tá, já tinha colocado na... Ah, coloquei no EndNote aqui, né? Aqui, ó, shoulder pain. Olha como ele salvou o artigo, tá vendo? Ele salvou só com isso. Então, essa ferramenta, particularmente, nem sempre ela dá certo. Eu prefiro nem perder tempo. Entendeu? Até agora eu não achei direito uma referência que ele capturou bem. Toda hora ele captura faltando dado. Eu acho que ele só captura certo se você abrir a página do artigo. Por exemplo, o primeiro artigo, você clica nele e depois captura. Pode ser, vamos ver. Ó, tá aqui ele aberto. Vou fazer naquele lá de novo, Amandinha, só pra gente ter certeza se ele vai melhorar. Certo. Vamos abrir esse. Ó, visualizar PDF aqui, tá? Aquele EndNote num clique. O enviar para, que a gente já testou. Vamos lá no captura novamente. Eu nunca tinha usado isso, porque é novo também, né? Nunca tinha sido mostrado. Eu vi no treinamento que existia. Ah, tá. Então é igual a Amandinha falou, tá vendo? Já capturou melhor. Ah, Amandinha, obrigada. De nada. Eu aprendi com tênis só aquele dia. Ó, vamos colocar aqui, então, no treinamento EndNote, salvar em... Fecha. Vamos lá no EndNote. Deixa eu ver aqui para treinar. Vamos ver se ele atualizou. É rotator cuff, né? Aqui, ó. Agora sim. Então tá, pessoal. Então é isso. A gente precisa não só buscar ele ali, como clicar no artigo. Eu não sabia disso, Amandinha. Porque eu tava tentando, eu falei, gente, ele captura muito mal, não vou nem usar esse captura referências. Tá? Mas você vê, não é prático. Assim, minha visão, não é prático, porque a gente não quer abrir todos os artigos, a gente quer fazer uma seleção rápida. Não quer ficar abrindo, vindo aqui capturar. Não acho isso prático. Um por um eu vou abrir. E além disso, ele quer fazer um login todo tempo, né? E tem que fazer. Se eu selecionar 10 e já exportar direto, é melhor. Né? Não acho prático essa ferramenta. Eu acho prático assim, igual quando a gente. Em vários momentos a gente está lendo o artigo, a gente acha um muito interessante e fala, nossa, agora eu vou salvar mas quando a gente está fazendo uma busca bibliográfica, né, para você iniciar a leitura de vários artigos, eu não acho prático. Verdade. Tá? Agora vamos voltar lá. Deixa eu ir no PubMed. Ó, esse é o PubMed que geralmente eu utilizo, tá? E ele não tem, então, essa opção aqui, tá? A gente já testou a captura. Aí a gente tem o quê? O importar referências, que é a opção 4, que aqui no EndNote, ele tá aqui, ó. Então, a gente está coletando, né? Já usamos essa, vamos para o importar referências. O que acontece? A gente tem que gerar um arquivo lá no PubMed e anexar ele aqui, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, vou lá primeiro para ensinar como a gente faz. Então, suponha que todos esses artigos aqui me interessam. Tá? Então, esses 7 artigos me interessam. Vocês já devem ter feito isso, ó, mandado para o e-mail. Tá? Ou então, se vocês têm um login, igual eu tenho aqui no PubMed, vocês mandam para uma coleção aqui mesmo. Mas o que a gente vai fazer? Para entrar no EndNote, a gente tem que clicar em File e a gente vai colocar o formato. Tá? O formato que a gente quer é o formato com o nome da base mesmo. Tá? E aí eu vou criar o arquivo. Ele vai criar esse arquivo aqui, tá? Eu vou salvar ele aqui.
Ó, ele tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pôr ele lá na área de trabalho. Bom. Então, eu criei esse arquivo aqui do PubMed, né? Com 7 referências, tá bom. Então, eu vou lá no EndNote. O importante é vocês selecionarem aqui, ó, a opção Medline, tá? Daí, eu vou lá no EndNote, vou importar, então, as referências. Eu vou escolher o arquivo, vou achar lá onde ele tá. É esse artigo aqui. Quando a gente salvar em TXT, que é o que o PubMed faz, a gente seleciona essa opção aqui que eu mandei lá, File Medline. Tem uma outra forma de salvar, que é na forma RIS. Aí a gente tem que selecionar um outro tipo de filtro. Eles chamam isso como filtro, tá? No PubMed é o TXT, então a gente seleciona o filtro chamado Medline, tá? E eu vou anexar aqui. Opção de importação, PubMed. Aí aqui eu já posso colocar. Eu vou pôr aqui vou criar um novo grupo, tá? Vamos ver se ele vai importar. Novo grupo, eu vou colocar lá. Importação treino. Ok. 7 referências foram importadas para o grupo importação treino. Eu vou lá no EndNote, nas minhas referências, tá? Eu fiz aqui, ó, e ele foi para cá, tá? Então, para a gente exportar do PubMed, a gente precisa vir aqui, ó, nesse formato, porque como o arquivo é TXT, a gente tem que selecionar esse formato aqui, tá? Daí, o que acontece? Eu vou disponibilizar no site um material que eu li, que foi muito bom, tá? Que foi elaborado pela USP. E esse material, ele tem todos os formatos de várias bases de dados, da BIREM, da Pedro não me lembro se tem não, na verdade, tem BIREM, Cielo, PubMed, e aí ele coloca pra gente como que isso aparece. Por exemplo, o PubMed, como que ele aparece se você estiver usando o navegador, o Explorer, o Chrome e o Mozilla, tá? Então, ele ensina, se a gente tiver em navegadores diferentes, isso vai aparecer levemente diferente e ele ensina certinho os caminhos, tá? Então, eu vou deixar lá disponível, porque caso um dia a gente acesse de outro navegador ou acesse outra base de dados, lá ele mostra várias opções de base de dados, tá? Que não compensa mostrar agora para vocês, tá? Então, seria isso daqui. Então, essa função é como a gente usa, então, essa quarta forma de coletar, tá? Que é o quê? Importar referências. Tá bom? Daí, Walter, é isso daí que eu sugeriria que você fizesse. Entra no PubMed, entendeu? E importa essa referência primeiro, para ver se ela importa correto, entendeu? Entendi. Daí você pode fazer usando os 3 caminhos antes de fazer esse daqui, que é gerar o arquivo. Então, tenta esse, depois esse. Tenta o captura, ver se ele pega todos os dados que você quer. Ou então, você vem ali no gerar aquele arquivo do PubMed e importa. Tá bom? Eu acho que eu vou ter que assistir essa aula de novo, mas tudo bem. Vamos lá. Ó, então, eu vou deixar o PDF e o vídeo lá no site. Embora o vídeo, não sei se vocês perceberam, o Google Agenda, ele é tão inteligente, ele deixa o vídeo salvado na reunião. Show. Eu não preciso enviar para vocês por e-mail. Toda vez que vocês clicarem lá no Google Agenda de vocês, ele vai mostrar o anexo do vídeo. Tá? Então, esse era um dos caminhos. Aqui, ó, tá vendo? Eu deixei esse print para a gente lembrar, em vez de ter que assistir um vídeo inteiro para lembrar, tá? Então, é por isso que eu coloquei isso. E aqui tá os formatos, ó. Se for no formato RIS, a gente vai salvar nesse modelo, tá? Se forem no formato TXT, a gente vai salvar nesse modelo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Formato. Vamos lá no formato. Então, a gente aprendeu já tudo isso daqui. O formato é para a gente fazer o quê? O formato da nossa bibliografia no EndNote.
Aqui, ó, primeiro é mais um ícone para a gente baixar aquele plugin que permite a gente editar o Word, tá? Essa ferramenta aqui, formatar artigo, a gente só vai usar ela quando a gente está usando um documento que está em TXT ou em RTF, tá? E então a gente não usa ela, né, a princípio, porque quando a gente está usando o Word, a gente vai usar esse plugin que vocês instalaram ou vão instalar, tá? Então a gente não vai usar essa aba do EndNote de formato de artigo, tá bom? A princípio. Essa aba aqui, ela é o quê? A gente busca as referências, tá? E faz a exportação, tá? Para alguns... Eu não usei isso daqui, nunca usei, mas o que ele coloca, né? Que só fica a dica. É aqui que a gente vai usar, essa área que a gente vai usar para exportar para o Mendeley, por exemplo. Então, Walter, se você quiser fazer um caminho diferente, entendeu? Outra coisa que você pode fazer, Walter, que eu acho que eu não fiz o teste porque eu não tenho o Mendeley, né? O que você pode fazer? Você pode usar EndNote Export e ver se ele cria uma base de artigos do EndNote que você pode incorporar no Mendeley. Entendi. Eu não fiz esse teste, mas eu acho que isso é possível. Então, você vem aqui, ó, coloca. Aqui eu vou só visualizar. Tá vendo? Esse é o código do EndNote, tá? Deve ter alguma forma como salvar. Se você salvar, ele vai gerar algum arquivo parecido com esse, eu acredito, tá vendo? Daí você pode entrar, pegar esse arquivo, entra lá no Mendeley e procura no Mendeley isso daqui, ó. Importar referências. E aí, em vez de você colocar, igual a gente colocou o arquivo do PubMed, você coloca esse arquivo do EndNote. E vê se ele exporta as referências certinho. Entendi, vou tentar. Na teoria, tá indo. Vou ver na prática. Na teoria, é viável na teoria, né? Não sei se na prática isso vai acontecer. Mas, esse ícone do EndNote, eles colocam que é para isso. Para a gente fazer essa exportação entre gerenciadores de referência. Então, Mendeley, EndNote. Mas pode ser que não dê certo, porque o Rafael, vocês viram, vocês estavam na reunião, né? Não sei se ele comentou que ele faz isso com a Harumi e não está dando muito certo, transferir do EndNote para o Mendeley. Que a Harumi usa o Mendeley e ele usa o EndNote. Então, assim, pode ser que não fique tão bom também. Mas vocês veem, existem vários caminhos, né? Vendo esse caminho agora, Walter, que eu não tinha esquecido, eu tentaria esse caminho primeiro. Que já vai tudo de uma vez, já está tudo no seu EndNote. Você quer passar essa pasta do EndNote para o Mendeley da Marcela, sei lá. Já está tudo ali. Então, cria esse arquivo e tenta fazer uma importação direta, entendeu? Do arquivo, desse arquivo aqui. Daí, se não der, aí você vai fazendo esses caminhos. Não, ótimo, Jaque. Muito obrigado. Eu vou tentar, sim. Vou trabalhar em cima disso. Valeu. Tá? Agora, assim, o que interessa pra gente aqui é isso daqui. Aqui, eu tenho lá as referências. Vamos pegar o do treinamento que a gente está fazendo. Eu venho aqui e seleciono o estilo bibliográfico. Então, aqui, mais uma vez, né? Eu não vou... Ele sempre dá essa opção. Quando eu clico aqui, ele abre, ó, tudo isso daqui. Isso daqui é o que aparece inicialmente aqui. Somente depois que eu seleciono os favoritos, tá vendo? Que eu já selecionei, ele passa, então, a me mostrar só os favoritos, tá? Então, ele tá me mostrando só esses 5, porque eu coloquei esses 5 aqui. A hora que eu quero ver, se eu quiser ver outra, eu tenho que vir aqui, ó, tá vendo? E procurar. Mas, a princípio, como eu já fiz a seleção de favoritos, ele vai sempre me mostrar só os favoritos, tá? O que eu descobri aqui? O Sage de Vancouver, Amandinha, é a da cefalálgia. Então, tem uma coisa interessante aqui para vocês. Acho que compensa a gente ver sempre. Eu coloquei o Academic Medicine, é muito parecido com o PubMed. Então, compensa selecionar. E eu selecionei o ABNT, autor, data e ordem de citação. Tá? Que são as que a gente geralmente usa, né? Até para escrever o projeto. Tá?
Daí, vejam bem, ó, essa revista aqui, que a gente tem artigo publicado nela, Journal Sport Science and Medicine, ela tem aqui. Então, as revistas hoje, elas têm a própria, o próprio estilo delas, e às vezes, elas disponibilizam para o EndNote. Então, eu tentei procurar a Jospet, mas a Jospet eu não achei, tá? Assim, pelo nome Jospet eu não achei, tá? Mas vocês vão ver que existem algumas revistas que são da Neurophysiology, Trauma, tá vendo? Que tem revistas aqui que a gente utiliza. Então, uma coisa que eu acho legal seria, a partir de agora, a gente fazer o quê? Ah, o artigo vai para a revista tal. Tá, antes de... Verifica lá na revista, e eu vou mostrar para vocês, no guideline de instrução para os autores, eles, quando a revista tem isso, ela mostra, olha, o nosso estilo no EndNote é o estilo tal. Aí você vem, foi assim que eu achei o da cefalálgia. Eu entrei na cefalálgia. Deixa eu já mostrar, vai. Ó, eu entrei aqui na cefalálgia e a cefalálgia estava escrito. Vocês conseguem visualizar bem assim, gente? Eu preciso projetar. Acho melhor projetar. Tá. Pode ficar um pouco pequeno. Tá, ó, a cefalálgia, ela coloca aqui, ó, referência style. Se você usa EndNote para manejar as referências, você pode fazer um download do nosso estilo, que é o SAGE Vancouver. Daí eu fui lá e fiz o download, eu vou ensinar para vocês depois no final. Tá vendo? Ele me lançou esse arquivo aqui, tá? Depois eu vou ensinar. Mas, na hora que eu fui adicionar, porque eu pensei, nossa, não tem a cefalálgia nesse estilo, tava lá já. Já tá lá no EndNote. Então, a gente não precisa baixar o estilo, já está dentro do EndNote. E essa revista, que é uma revista que a gente usa muito também, ele coloca, ó, EndNote estilo da revista, download. Aí você faz o download e exporta importa, né, coloca dentro do EndNote para aparecer aqui. Mas a hora que eu fui fazer isso, ele também já estava no EndNote. Então, não precisei fazer. Então, olha aqui. Quando a gente entra no EndNote, ó, tá vendo? Eu achei o estilo da revista. A revista chama Journal Sport Science and Medicine e colocou exatamente dessa forma. Esse é o estilo dela, é o nome da revista. A cefalálgia, não. A cefalálgia, o nome do estilo é SAGE Vancouver. Então, é bom a gente agora, nos guidelines, prestar atenção nisso, tá? Então, a gente viu lá no guideline que ele tem uma opção para o EndNote, a gente procura se já tá lá e coloca no favoritos, tá? Ou seleciona depois de alguma forma na hora que a gente for estar no documento do Word, tá? Se não tiver, a gente pode baixar e incluir no EndNote, tá? Então, isso é uma dica muito importante pra gente a partir de agora, tá bom? Então, aqui, ó, só tem o que o EndNote já tinha. Então, eu já tinha achado as duas e eu acabei colocando aqui. Porque o grupo da Débora publica bastante aqui no Cefalálgia, então é interessante. Tá? Já coloquei. Então, eu seleciono o estilo, ó. Vamos selecionar aqui o da Cefalálgia para a gente ver. E aqui eu faço a exportação, tá? Se eu vou querer em TXT, se eu vou querer em RTF, tá? Ou em HTML. Agora, ó, vamos visualizar. Ah, tá, peraí. Deixa eu colocar aqui um TXT. Eu gosto desse aqui. Pode ser esse. Ó, ele vai me mostrar aqui, tá vendo? Ó, os artigos que eu selecionei, ele colocou nesse formato da cefalálgia. Agora eu posso mudar, vou colocar o acadêmico. Tá vendo? Já é um pouquinho diferente, tá? Então eu já consigo visualizar isso, enviar. Se eu tiver que enviar para alguém só as referências, a gente pode usar assim. Não pensei ainda numa forma de usar essa aba aqui, tá? Mas, por exemplo, aqui o TXT, ele é o TXT, ele é a forma de importação de arquivo do... Ah, também não, aqui não aparece. Eu achei que ele poderia aparecer nesse formato aqui e a gente usar para colocar no Mendeley também, tá? Mas eu acho que não. Porque o TXT, quando ele aparece nessa forma aqui, ele é totalmente codificado. Que eu acho...
né? Não fiz o teste, mas acredito que seja esse formato que a gente precisa para colocar no Mendeley, que é uma coisa mais codificada das bases de gerenciamento de referência, tá bom? Então, aqui tem a questão do formato, e a gente acha aqui, coloca nos favoritos. É legal aqui porque, da forma como eu apresento aqui, ele vai aparecer lá no Word na hora que a gente for editar, tá bom? Então, ele vai aparecer de forma mais sucinta. Agora, a gente vai para o Word. Então, pega aí todo mundo, abre um documento do Word que tem uma introdução com referências bibliográficas. Isso só vai funcionar agora para quem instalou o plugin Cite Enquanto Escreva. Quem não instalou, então não compensa abrir o documento, tá? Compensa só mesmo acompanhar aqui o treinamento. Tá bom? Então, quando a gente instala esse plugin, a hora que a gente abre o documento do Word, ele vai ter uma aba do EndNote aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Gente, vocês querem dar uma pausa para ir ao banheiro fazer alguma coisa? Já, que aqui tá tranquilo. Eu só ia te falar que às 11 a gente tem a reunião da cefaleia. Ah, então vamos continuar, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou baixar um arquivo. Aqui, ó, eu deixei na apresentação um breve explicação dos ícones, tá bom? E a gente vai fazer lá mesmo. Ó, aqui tem um documento meu. Aqui é a forma como a aluna tinha citado, tá bom? A referência. Então, ela citou aqui, ó, sem EndNote. E eu tenho aqui, ó, a aba do EndNote. Então, quando eu quero usar o EndNote, eu clico nessa abinha. E ele vai me abrir aqui essas ferramentas, tá? Então, vamos lá. Eu quero inserir uma referência. Então, eu venho aqui, tá? Terminei de escrever essa frase, preciso de uma referência aqui. Eu vou colocar inserir citação. Eu não sei porquê, gente, no meu, nesse momento, ele não tá aparecendo todas, porque antigamente aparecia aqui para mim todas as referências, eu clicava rapidinho, tá? E nesse momento ele não aparece. Eu não sei se é porque eu não tô com os PDFs, eu não sei se é porque é o online, tá? Que antigamente eu usava o EndNote físico. Então, o que acontecia aqui? Aqui ele aparecia todos os PDFs, eu não precisava ficar escrevendo o nome. Eu já vinha aqui direto e clicava. E agora, eu não sei se é a questão do EndNote online, que eu nunca trabalhei com EndNote online, ele não está aparecendo para mim. Eu tenho que saber exatamente como eu quero escrever o nome do autor, tá? Daí ele buscou, eu venho aqui, seleciono e coloco inserir, tá? Aqui, ó, ele inseriu dessa forma estranha. Vamos lá e vamos... Tá na forma... Aqui é o estilo, aquilo que a gente estava vendo lá na plataforma do EndNote online, tá? Ele aparece os estilos, tá vendo? Ó, os estilos que eu selecionei estão aqui, tá? Se eu quiser selecionar outro, eu tenho que vir. Tá vendo? Ó, ele não deixa, não me mostra porque tá com os favoritos. Então, sempre que eu for trabalhar com uma revista que não usa nenhum desses, eu tenho que editar lá primeiro, achar o estilo, colocar em favoritos, ou então não uso favoritos, que ele vai me mostrar sempre todo mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui tá no Academic Medicine. Tá? Eu vou vir aqui, ó, e fazer um update para ele colocar no formato do Academic Medicine. Tá? E aí ele colocou. Então, ele colocou a citação e colocou aqui a referência bibliográfica, tá? Se eu quiser mudar o estilo para o Sport Medicine, vamos ver como que eles fazem. Ó, aqui o ano está no final, vamos ver o Sport Medicine. Olha lá, o Sport Medicine, ele pede esse tipo de citação, tá vendo? Ó,
Ele coloca o ano como 20, negrito. Ó, não coloca, não é mais subscrito, né? Número subscrito, é a citação direta no texto, tá? Então, aqui é a forma que eu edito, tá? Então, suponha que a gente fez esse documento já para a revista Cefalálgia e o artigo foi negado. Aí eu vou mudar para uma outra revista, basta eu pegar o documento e mudar aqui para o estilo da revista. Ah, o estilo da revista não está aqui? Tá, por quê? Porque você tem que editar primeiro aqui no EndNote, no formato. Ele aparece aqui, você joga ele para cá, tá? Ou se vocês não quiserem fazer isso, nunca seleciona isso aqui de favoritos e aí vai aparecer sempre esse conjunto total ali na seleção inicial, tá? Então, foi isso que a gente fez. Citou, referência bibliográfica no final e aqui os formatos, tá bom? Aqui, ó, eu vou para o EndNote, aquilo que a gente falou. Se você quiser para o EndNote direto, você clica aqui, ó, ele vai abrir o EndNote lá, tá? Ó, vai abrir para a gente aqui, tá? Se você precisar ir direto, ir do Word para lá. Aqui, editar citações. Então, só um detalhe. Aqui, toda vez que eu seleciono, se aparecer de forma meio desconfigurada aqui, eu venho aqui, ó, e faço um update, que é atualizar, tá? Então, eu atualizo. Às vezes, ele não converteu aqui certinho do jeito que a gente quer o formato. Então, eu venho aqui e coloco update, e aí ele vai atualizar no formato que a gente quer, tá? No meu caso aqui, e eu acho que no de vocês também, ele tá já no automático. Mas se não tiver, vocês fazem isso, tá bom? Então, aqui é só para isso. Editar citações. Vou clicar aqui, só para vocês verem. Tá, a única referência que eu incluí foi essa, certo? Aqui ele permite editar a referência. O que ele faz? Ele volta lá naquele campo, lembra que a gente clicava no título do autor? A gente estava aqui, clicava no título e aparecia? Ele volta lá e você edita do jeito que você quer e aí você salva, tá? É isso que ele vai fazer. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui editar a referência na biblioteca, tá? Ou eu posso editar aqui e aí eu faço sempre aqui, ó, update para a minha livraria, né? Para a minha biblioteca, tá? Eu posso usar aqui também para remover essa citação do Word, tá? Ou para inserir outra citação, tá bom? Então, ele tem essas permissões aqui. Eu posso usar também apenas para fazer o quê? Eu quero excluir o autor da citação. Ou eu quero excluir o ano e aí eu coloco OK. Então, ele vai passar a aparecer sem autor e sem ano, tá? Isso aqui vai ser com a prática, ainda não vi muita função nisso. Conforme a gente for usando, talvez eu veja essa função aqui de editar, tá? Agora, o que eu achei interessante aqui é o update, é configuração. Aqui na configuração, ele permite, isso eu achei importante, no layout, a gente mudar a fonte e o tamanho, tá? Porque vai que por algum motivo ele não muda isso, né? A gente está vendo que lá no nosso documento está em Arial 10 e ele muda só a configuração aqui, né, de dados do artigo, mas ele não muda essa formatação. Então, aí a gente tem essa opção, tá? De mudar aqui. Então, isso eu achei importante, tá? Às vezes também a revista pede uma margem para as referências, né? Igual a revista pede a margem do artigo. Muitas vezes ela dá um template aí que a gente tem que seguir. Então, a gente muda aqui também se precisar, caso não esteja mudando no artigo. Então, essa ferramenta aqui de formatar, ó, configurar a bibliografia, eu achei interessante, tá? Aqui, exportar para a livraria, porque se a gente editar aqui, de alguma forma, ele pode exportar para lá, mas, por enquanto, usaria esse daqui, tá? E, na verdade, né, eu nunca tinha usado essa parte do EndNote, de editar as referências assim. Qual que é a recomendação que eu dou agora com a experiência que eu tive do EndNote até então? Eu não faria nada disso de editar a referência, tá? O que eu faria? Eu faria o quê? Colocaria um formato, ou da revista, se você achar o da revista perfeito, não precisa editar. Se você não achar o da revista, eu tentaria achar um formato que seja próximo ao da revista,
tá? E depois de gerar tudo isso, o que eu faria? Eu faria um trabalho manual de tirar alguma coisa. Suponha que, por exemplo, ele pede o DOI. Por exemplo, suponha que esse formato está perfeito, mas a JOSPET pede o DOI aqui no final. O que eu faria nesse momento? Eu salvaria nesse formato e faria o quê? Salvaria o formato sem a codificação do EndNote, que é a forma como a gente tem que mandar para a revista. Tem que lembrar disso também. A gente não pode mandar esse documento para a revista, ó, editado aqui as referências do EndNote. A gente não pode mandar assim, tá? A gente tem que mandar um formato descodificado do EndNote. Então, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Export e, ó, exportar... Ah, não, peraí. Calma, falei errado. Aqui, converter para um texto, um plano de texto. É isso daqui que a gente vai fazer, tá? Aí ele avisa você já, ó, vamos gerar uma cópia nova, tá? Sem a codificação do EndNote, ok. Tá vendo, ó? Isso daqui é o documento que ele gerou. Vocês vão ver que toda vez que eu clico, ó, ele não faz aquele sombreamento que existe no arquivo original do EndNote, ó. O EndNote, ó, quando eu clico aqui, ó, aqui ele não tá mostrando, tá vendo, ó, isso. Quando eu clico, ó, ele mostra esse grife aqui cinzento. Às vezes o aluno manda para mim assim, e eu sei que ele trabalhou no EndNote. Mas se você não tiver o EndNote, o arquivo vai aparecer assim, tá? Mas você não vai ter as funcionalidades do EndNote. Então, às vezes, eu sei que o aluno tem o EndNote porque ele manda para mim esse formato aqui, tá? E eu nem estava trabalhando com ele no EndNote ainda, mas eu sei que ele está usando o EndNote. Para a revista científica, quando a gente for submeter, a gente tem que submeter nesse formato aqui, ó, sem código do EndNote. Tá? Então, a gente sempre vai ter que vir, terminou de mexer no Word original, vem aqui, ó, em converter citações bibliografia, gerar um texto sem codificação, que é esse aqui, tá? Converter para um plano de texto. Tá bom? Então, essa função aqui que é importante. Daí, o que a gente faz? O que eu faria agora, nesse momento? Eu viria aqui e escreveria o DOI que a JOSPET pede. Entendeu? Para todo mundo. Essa é uma saída. Existe uma outra forma. Então, assim, basicamente no Word é isso que a gente vai fazer. Deixa eu verificar outra funcionalidade aqui. Então, ó, eu vou fechar esse documento. Você vem aqui, salva o documento, é um documento Word comum, tá? Esse documento que vai para a revista. E sempre que você salvar o documento que vai para a revista, você tem que manter o original, que é esse daqui. Senão, nunca mais você vai conseguir mexer nele em funções de EndNote. Então, o arquivo que tem o código do EndNote, ele tem que estar gravado e salvado no seu computador. Por quê? Se não deu certo aquela revista e você vai ter que mudar, você só consegue mudar o estilo das referências se você tiver esse arquivo aqui, o original. Se você tiver só aquele que você submeteu para a revista, acabou, você vai ter que começar tudo de novo, tá? Então, vocês gravem sempre as duas versões, o original com os códigos do EndNote e o sem o código, tá? Aqui tem o EndNote Help, preferências, não uso isso daqui. Tá, basicamente isso que seria o principal para vocês. Agora, existe uma coisa, eu fiz isso na época do Memorial da Débora. O Memorial da Débora, a gente tinha que fazer o quê? A Débora tinha lá 100 referências, a Débora tem 110 artigos publicados ou mais. Eu tinha que editar todos eles iguais. O que eu fiz? Eu baixei todos eles num EndNote físico, desktop, e fui lá e gerei. Eu criei um estilo, que era o estilo que tinha que aparecer no memorial. Então, tinha certinho os autores, o título, a revista em negrito, o ano, o volume, o número, né? E tinha o DOI. Eu criei esse formato de estilo e incluí no EndNote. Eu não consegui fazer isso no EndNote Web, tá? Eu não consegui por via nenhuma fazer isso. Então, nesse momento, com a minha experiência, eu estou acreditando que o EndNote Web não permite eu criar um estilo próprio.
tá? Eu precisaria ter o EndNote físico no desktop, e aí eu criaria isso, tá? Então, essa seria uma saída excelente. Se a gente tiver o EndNote no desktop, a gente cria o nosso estilo aqui com o DOI que está faltando, põe ele aqui dentro, nesses estilos favoritos, e aí seleciona. Se a gente não conseguir ter o EndNote físico, né, porque ele só dá licença grátis de 30 dias, a gente pode fazer, então, o quê? Esse artifício. Procura um layout aqui de estilos mais próximo possível da revista, se a revista não der o dela, tá? E depois você converte para um Word sem codificação e edita. Por que isso? Esse aqui é o documento original. E eu edito aqui, ponho o DOI. Fui lá e escrevi o DOI, lá em todo mundo. Suponho que eu fiz isso em 20 referências. A hora que eu clicar em salvar, ele vai apagar tudo. Porque isso daqui não faz parte do código. Aí ele vai voltar para o original. A mesma coisa acontece aqui. Ah, eu queria, não era para aparecer a tchau aqui, porque tinha que aparecer aqui, o segundo autor. Tinha que aparecer o segundo autor. E tinha que aparecer o terceiro autor também desse artigo, e depois o et al. Vamos supor que era assim que era para aparecer. É que o artigo está pedindo, a revista está pedindo. Suponha que seja assim. Não adianta eu fazer isso aqui, tá? Por quê? Porque ele vai, a hora que eu clicar em salvar, ele vai voltar ao original. Eu fiz aqui no lugar errado. Vamos colocar aqui o da revista, que ele pede, só para vocês verem. Ó, aqui ele colocou assim, né? Vamos supor que eu queria que a JFIT está pedindo desse jeito aqui, ó. A JFIT está pedindo assim, ela não quer só o primeiro autor, ela quer 3 autores depois o et al. Tá, eu fui lá e complementei, coloquei esses 2, tá bom. A hora que eu clicar em salvar, aqui não apareceu. Mas o que vai acontecer? A hora que você clicar em salvar, ele vai voltar para o formato do código original. Então, não adianta a gente editar nada no arquivo que está com o código. A hora que a gente clicar no arquivo salvar, ele vai apagar tudo que a gente fez manualmente. Não pode fazer isso, tá? Então, a gente tem sempre que gerou o arquivo inteiro, finalizou, converte ele aqui no Word, sem codificação do EndNote, e aí nessa versão sem códigos, a gente vai lá e edita, tá? Então, é assim que a gente trabalha no EndNote. Agora, existe uma forma, né? Lembra que eu falei para vocês que aqui, ó, tá explicadinho para vocês mais ou menos as ferramentas, como que faz, tá? Ah, tem um detalhe. Aqui ele também permite, ó, exportar as referências do artigo para um grupo do EndNote, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, eu tenho só essa que eu coloquei, né, editada. Se eu clicar aqui em Export, ele leva isso daqui lá para minha livraria, tá? Geralmente a gente faz o caminho contrário, né? Mas pode fazer isso aqui também. Suponha, igual agora que vocês vão mandar os projetos, e os projetos eu não tenho a pasta no EndNote, eu posso aproveitar, se tiver codificado em EndNote, e usar isso daqui para levar para minha livraria. Não sei se vai dar certo, tá? Mas vai ser uma forma que a gente tem também. Partir do Word e para o EndNote. Mas o arquivo que o IC tem que mandar tem que ser o arquivo codificado com o EndNote. Tá bom? Agora, olha uma coisa que o EndNote, aquilo que eu estava falando. Aqui eu já falei para vocês, tá? Das ferramentas que a gente tem, tá? E aqui, ó, salve o documento original, né, com a formatação do EndNote, senão a gente perde tudo. E aqui, para finalizar, o que eu queria mostrar? Tá vendo? Quando a gente entra na revista, ele dá esse arquivo para a gente baixar. Quando o EndNote não tem, ele dá essa opção. Suponha que não tem aqui. Às vezes a revista dá aqui, ó, download. E a gente clica nesse download.
Deixa eu verificar aqui no meu. Eu tirei daqui, mas eu cliquei e salvei aqui na área de trabalho. Daí, o que acontece? Eu salvei, eu tentei salvar o EndNote, a licença de 30 dias. Que, conforme aconteceu com a Marcela, eu não sei se está funcionando, porque toda hora que eu clico nele, ele não abre, tá? Mas, deixa eu só ver onde que eu acho aqui. Peraí, deixa eu ver se ele vai abrir. Eu não sei se foi porque eu baixei ele aqui como um aplicativo mesmo no meu desktop, eu consegui achar o quê? A pasta do EndNote instalado, tá? Aí nessa parte aqui eu sou um pouco ruim. Eu preciso lembrar onde estava. Tá, não tá aqui. Vamos ver se está no C. Arquivos de programas. Ó, não tá aqui. Mas o que acontece, ó? Ele tá aqui, tá vendo? E eu não sei, igual eu falei para vocês, eu não sei se foi porque eu tentei instalar o desktop, o EndNote desktop, e ele me salvou essa pasta aqui, ou se o EndNote Web permite isso também. Aí, se vocês quiserem, vocês podem até tirar essa dúvida para mim. Quem está só com o EndNote Web, tenta achar aqui a pasta do EndNote instalado, vê se aparece para vocês. Porque aí o que acontece? Vocês estão acompanhando? Sim, já. Tá, ó, ele tem aqui a pasta estilos. Aí você vem aqui, ó, e salva o estilo que você quer. Tá? Eu tinha salvo... Como que eu descobri que a Cefalau já tinha? Eu salvei o Cefalau aqui no desktop. Aí eu carreguei o arquivo para cá, aí ele falou, esse arquivo já existe. Então, quando a gente entrar num guideline, né, de instruções para autores de uma revista, e ele permitiu o download, e a gente vê que esse formato da revista não tem aqui no EndNote, a gente faz esse caminho, tá? A gente vem no computador aqui, onde está instalado os programas, tenta achar o EndNote, acha a pasta estilo e coloca ele aqui dentro. É muito bonitinho de ver. Quer ver, ó? Se vocês quiserem, eu vou fazer isso só para encerrar, tá? Eu acho que o web não tem não, Jaque. Tentou achar? Tentei. Porque depois foi aquilo lá. Como eu baixei o desktop e ele não funcionou, eu não sabia se aquela pasta tinha sido gerada pelo web ou se ela tinha gerado só porque eu tentei instalar o físico, entendeu? Mas, ó, eu vou entrar aqui na Cefalau já rapidinho, só para vocês verem como que é bonitinho. Onde que eu acho instruções? Onde que acha? A Amandinha que é craque. Esse eu não Onde tá, Amandinha? Submit your paper, não. Deixa eu ver se tá aqui, é guias, né? São os guidelines. Ah, tá aqui. Ó, aqui tá a Cefalau. Ó, EndNote. É uma dica também, se vocês quiserem. Eu aperto Ctrl F, ele me dá essa abinha aqui e eu procuro a palavra no site. Ele já deu aqui, tá vendo? Ó, Sage Vancouver. Eu clico aqui. Aí ele vai colocar, ó, comprar o EndNote, uma opção, né? Mas eu não quero. Eu quero fazer só o download do estilo. Eu faço o download do estilo. Vou mostrar lá na pasta. Ó, Sage Vancouver, certo? Eu vou colocar lá na minha área de trabalho. Para vocês verem. Ó, ele apareceu aqui, tá vendo? Aí, o que eu venho?
Como eu tentei instalar o EndNote físico, né, desktop, ele me permitiu isso daqui. Eu vim aqui no EndNote, abri a página estilo, ele abriu todos os estilos, olha lá os arquivos. Aí o que eu vim? Vou carregar o estilo da Cefalalgia. Aí eu carreguei, aí ele falou, quer substituir o arquivo? Eu falei, nossa, já tem lá. Eu falei, não, não quero. Daí eu fui lá no meu EndNote. Falei, gente, mas tá lá mesmo? Deixa eu ver se tá lá mesmo. Aí eu fui lá e achei ele aqui. Olha lá, Sage Vancouver. Mas suponha que a Jospet desse e a Jospet não tá aqui. Porque tem que estar atento a isso. A revista pode colocar o nome dela no arquivo, como no estilo, como ela pode não colocar, igual a Cefalalgia, tá vendo? Então, a gente tem que agora fazer isso, entendeu? Entrou na revista, dá uma olhadinha no guideline, vê se a gente acha o guideline indicando que aquele é o formato, tá? Então, assim, as grandes revistas eu acredito que já vão ter, né? Eu busquei 2 revistas e eu achei. Tá? Então, eu procurei pela palavra EndNote aqui, achei o estilinho, baixei e coloquei lá. Só que no web, no EndNote Web, ele não permite isso. E eu vou conferir isso lá, porque eu vou sugerir para a Débora a gente comprar o EndNote físico, por causa dessas questões aí. Aqui, ó, gente, quando eu venho no... Aqui eu tenho, tá vendo? Ele me direciona, né? Quando eu venho aqui no Ajuda, só para mostrar para vocês, tá vendo? Ele dá todos esses links, eu aprendi isso no treinamento. E aqui foi onde eu cliquei para ver a vantagem do desktop versus o online. E agora eu vou clicar de novo depois para verificar se isso realmente é uma propriedade só do desktop. Eu acredito que sim. Tá? Que a hora que a gente clica aqui, ó, ele mostra certinho, tá? E eu vou reler aqui para ver. Ó, criar uma lista de estilos favoritos. Ah, permite nos 2. Tá? Então, isso daqui eu vou tentar fazer para vocês, porque eu não lembrava como eu criei para o memorial, mas foi assim que eu fiz no memorial. Em vez de ficar corrigindo 100 e poucos artigos da Débora, eu criei uma lista e coloquei para mostrar o abstract também. Aí eu coloquei, salvei no formato do EndNote e mostrava tudo. Títulos, abstract, DOI. Foi assim que eu fiz no memorial. Mas eu não estava lembrando mais como fazia. E via o web eu não achei isso. Mas olha, está mostrando que permite. Tá vendo? Só que, ó, EndNote 20. Tem que comprar e o free. Ele mostra que está disponível. Então, eu vou tentar verificar isso. Criar uma lista de estilo favorito. Tá? Porque aqui seria uma forma boa, né? Você já cria o estilo e já aparece do jeito que, por exemplo, a Jospet quer, se não tiver a opção de ter lá. Tá? Então, eu vou tentar fazer isso, que eu tentei ontem de todo jeito, eu não achei essa via de criar um novo estilo no web. Mas ele diz que dá, então eu preciso rever. Aí, quando eu souber, eu passo para vocês, tá? Mas aqui tem também as vantagens, se vocês quiserem saber, para comprar ou não o EndNote. E eu pretendo comprar com o verbo do temático, né, Amandinha? O EndNote Desktop, sim, que eu acho que ele vai ter outras vantagens que o web não vai ter, tá? E também é possível sincronizar depois o EndNote Desktop com o online, tá? E na época eu tinha o desktop, e eu consegui fazer tudo que eu queria. Agora, com o web, eu não consegui fazer, não. Tá bom? Bom, gente, era isso. Eu até criei uma figurinha da gente no nosso caminho hoje, da gente no nosso caminho com o EndNote. Acho que vai ser assim. Eu queria agradecer a participação de vocês. Espero ter ajudado. Vou disponibilizar o material assim que acabar aqui a apresentação. Tá? Obrigada, Jaque, foi muito bom. Eu acho que vai facilitar bastante mesmo. Espero que sim. Eu usei o EndNote, gente, em 2010, quando eu defendi o mestrado. Depois, por força do hábito, como a gente trabalha com muita gente e não usa o EndNote, acabei não usando mais. Aí eu usei o EndNote no memorial,
da Débora, depois acabei não usando de novo. Então, é uma forma também que eu quero me forçar, por isso que eu dei o treinamento, porque eu quero me forçar a usar e cobrar também de tudo que chegar até mim. Então, o que chegar até mim vai ter que estar no EndNote. Entendeu? Certo. E em relação ao Mendeley, o que, que você acha, Jaque, de melhor, assim? Nossa, ô Júlia, eu não me lembro de ter usado o Mendeley. Eu não usei, na verdade, eu usei o Mendeley uma vez, que foi no artigo da Gabi Modenucci. Eu e a Harumi, justamente por causa que a Harumi usava. Certo. E assim, a gente teve uma experiência legal. Mas eu usei só uma vez, então eu não tenho propriedade para te falar, porque tudo que eu aprendi naquela época, que eu usei o Mendeley, eu apagou da memória. Certo. Entendeu? Então agora, hoje, eu não consigo te dizer nada assim em relação a vantagens. Eu lembro que eu usei, foi tranquilo, tá? Mas eu percebo que a maioria das pessoas usa o EndNote. O EndNote. Por exemplo, veja pelo guideline das revistas, né? Eles disponibilizam o formato do EndNote. Então, eu acho que compensa a gente investir no EndNote. Certo. Tá Entendeu? certo. Uhum. Eu não sei o quanto que o Mendeley é utilizado, assim, se ele é utilizado mais com o EndNote ou igual, mas pelas revistas que a gente utiliza, igual eu fui tentar pesquisar ontem, eu acabo achando sempre o EndNote, né? As bases de dados, tipo o Web of Science, PubMed, eles já dão esse caminho direto. Então, eu acredito que vai ser melhor para a gente aqui no grupo usar o EndNote. Sim, tá certo, Jaque. Obrigada, viu? Tá? Bom final de semana a todos. Tá certo, pessoal. Obrigada. E agora a gente vai aprendendo mais também conforme a gente for usando, né? Que não é de tudo que a gente lembra. Tá bom? Então tá. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? João Vitor, enche a bola. Ei, João Vitor.